Olá, povo de Deus, vamos pôr de pé, vamos dar aquela linda salva de palmas para o Senhor Jesus, que é o único dia de receber a honra, a glória e o poder, amém? Estamos amanhecendo na graça de Deus, filhos de Deus na casa de Deus no dia do Pai, amém? Exatamente como deve ser. O avivamento começa com um, irmãos, e assim vai se multiplicando em nome do Senhor Jesus, amém? É esse renovo que nós precisamos a cada manhã, pois as misericórdias de Deus e o seu Santo Espírito se renovam a cada manhã em nome do Senhor Jesus. Amanhecendo na graça de Deus, nós estamos buscando o Todo-Poderoso Deus como filhos do Deus amado em nome do Senhor Jesus. Meus amigos do Facebook, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. No mundo espiritual não há distância, esteja como se estivesse aqui na casa de Deus, mas você já pode compartilhar esse culto que você receber, esse link, coloca lá no seu status do WhatsApp, joga lá no grupo da família, nos seus grupos lá do Facebook, alguém lá pode clicar e vai estar participando como se estivesse aqui na casa de Deus também. Tem que crer. Ah, pastor, mas a minha família não gosta muito dessas coisas. Coloca lá, irmãos, eu também não gostava. Uma hora que eu descobri do amor de Jesus Cristo, eu nunca mais larguei. Pode ser que alguém esteja necessitando de uma coisa nova, vai lá, clica, vai saber o que está acontecendo nas igrejas e vai tomar posse da bênção e da vitória em nome do Senhor Jesus. É o domingo da volta da vitória, é tempo de tomar posse da bênção, da cura, da libertação, de tudo que o Senhor tem preparado para nós. São os filhos de Deus na casa de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos buscar ao Todo-Poderoso, onde você estiver. Feche seus olhos, abre o seu coração em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, venha nos envolver diante da Tua presença. Nós precisamos, meu Pai, estar envolvidos contigo. Aquele, pois, que se une ao Senhor é um único Espírito. Onde há o Espírito Santo de Deus, aí há liberdade. Sem o Espírito Santo, tem medo, há o pecado. E não só aquele pecado sem querer, querendo, mas a prática do pecado, a pessoa viver do pecado. É impossível que alguém tenha um encontro com Deus, viva na prática do pecado. E às vezes nós não entendemos porque uma pessoa é tão irritada, porque uma pessoa é tão brava, porque uma pessoa persegue alguém sem ter nenhum tipo mesmo de causa. Às vezes é a falta do Espírito Santo. A falta do Espírito Santo também traz o medo. Aquela pessoa acuada, como animal acuado, ataca, porque não tem o que fazer. Mas, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, venha nos envolver na Tua presença. Venha nos ensinar o Teu caminho para andarmos na Tua palavra, na Tua verdade. A Tua palavra, ela é a verdade, Pai. Oh, que nós possamos crescer diante da Tua graça. Assim, meu Pai, como é digno que o Senhor tem nos preparado. Toda a vitória da cruz, toda a bênção que o Senhor conquistou por nós lá naquela cruz, meu Pai, a salvação completa, que cura, que liberta, que perdoa. Oh, Senhor Jesus, oh, venha com a tua unção do alto, tira tudo que não provém de ti, Senhor Jesus. Oh, venha com a tua unção, venha com o teu fogo, Pai, o fogo do teu Santo Espírito. Derrama da tua santidade. Nós cremos que enquanto estamos diante de ti, meu Pai, no mundo espiritual não há distância. O Senhor alcança os queridos e familiares onde quer que eles estejam. Livra-os do mal, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem, mas que eles não percam o tempo da tua visitação, Senhor Jesus. Isso, em nome do Senhor Jesus. Oh, Pai amado, eles têm um encontro com o teu amor, Pai. Ah, Senhor Jesus, da mesma maneira que o Senhor não desistiu de nós, não nos deixe desistir de ninguém. São almas preciosas, Pai, que precisam despertar, Pai, para buscar o teu reino, a tua justiça, meu Pai. Ah, o Senhor está voltando, meu Pai. Oh, o Senhor está voltando, meu Pai. No Senhor não há temor. Ah, nele não há medo. O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? É a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, os meus inimigos se levantaram contra mim, ah, o Senhor me deu refúgio. Oh, Todo-Poderoso Deus, é em ti,
Senhor Jesus. É em Ti que nós encontramos o que o Senhor tem preparado para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Na Tua autoridade, no Teu poder, Pai, em nome do Senhor Jesus. Vem, amado nosso. Aleluia. O Senhor é minha luz. A minha salvação, a minha salvação é a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Levanta suas mãos. Oh, Tu és santo, Tu és santo, ó Senhor. Ele é santo. Sempre reinarás, aleluia. Isso é se preparando para o melhor de Deus, é se envolvendo na presença do Todo-Poderoso, é entregando todos os seus caminhos a Ele. Confia nele que tudo Ele fará. Oh Senhor Jesus, nós precisamos nos envolver contigo, ser um só espírito contigo, Senhor Jesus. Oh, do Senhor não há temor. Tu és a minha luz e a minha salvação. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Senhor, oh, Tu és digno de louvor, Tu és digno de louvor. Só em Ti confia. Eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Oh, do lama, oh, de la balabash, alegria, oh, de la bash, alegria, canta, tudo me canta, namaraha. É um avivamento. Você pode mesmo se esvaziar e Jesus Cristo Ele te enche nessa hora. Oh, receba um som do alto, receba a variedade de línguas, receba o dom do alto, produza, amadureça o fruto do Espírito Santo. É a hora agora em que o verdadeiro adorador adora o seu Espírito e verdade. Clama, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem
Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, leva lama, odela lama, odela lama, odela machare miriam, odela basere canta no lama. Vem amado, amado nosso, amado de nossas almas, venha nos envolver nessa manhã gloriosa. É o amanhecer na tua graça, são seus filhos, suas filhas na tua casa, isso, adorando, te buscando em espírito e em verdade. Você pode agradecer, você pode viver, você pode se alegrar, você pode levantar suas mãos e dar um glória a Deus. Dá glória a Deus, igreja, dá glória a Deus, diz aleluia, aleluia, aleluia. O Cristo amado já se faz presente. Fica conosco, Senhor Jesus. Sua presença é real e verdadeira. Senhor Jesus, como nós precisamos de Ti, Senhor Jesus, para mudar as nossas vidas, para transformar a nossa história, Pai. Para que o avivamento, esse renovo, Pai, ele aconteça em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias, na Tua igreja, na qual o Senhor é o cabeça. É Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia, aleluia, aleluia. Os olhos do Senhor estão te procurar, meu irmão. Os olhos do Senhor estão te procurar, meu irmão, como fiel na terra, que tem o mandamento e o pratica. Aquilo que você conhece, você luta para praticar. Aquilo que você não conhece, você busca conhecer. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Soberano. Une-se, pois, o teu coração o temor do Senhor. E receba tudo que Ele tem preparado para cada um de nós. Com a tua mão levantada, repita comigo: meu Deus, olha para mim. Tudo que é em mim necessita mais de Ti, mais da Tua ajuda, mais da manifestação do Teu grande poder para nos curarmos, para nos libertarmos, para vivermos o avivamento a cada dia. Que eu seja o primeiro, mas não o único da minha casa, da minha família, a Te adorar em espírito e verdade, para a Tua glória. Amém, amém e graças a Deus. Para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas, amém? Está contente, está esperando a bênção. Tchau, 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 tchau. Por longo tempo, beirando um poço, ele esperou. Por longo tempo, beirando um poço, ele esperou. Os dias passavam, mas sua hora não chegava. Confiante ele confessava, nessas águas vou me curar. Nada o abalava, nem deixava sua fé desanimar, mesmo vendo outros tomando o seu lugar. Ele afirmava, o anjo vai voltar para agitar as águas. Se eu for o primeiro a chegar, com certeza eu vou conseguir, pois assim minha fé diz que curado serei. Ele
em cima, adorando. No tanque de Betesda houve cura, no tanque de Betesda houve milagre. Vai, levanta, toma tua cama e anda. Ele é Jesus, eu sou Jesus. No tanque de Betesda é nessas águas que Jesus quer te abençoar. Vai, levanta, toma tua cama e anda. Aqui estou pra te curar. Ele é Jesus, eu sou Jesus, o grande Jeová. Fala em cima, gente. Tchau, tchau, tchau. Se prepara para a mulher de Deus na sua vida. Ele está passando e a bênção está chegando. Isso, continua firme, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Mesmo vendo outros tomando o seu lugar, continua afirmando. Ele afirmava, o anjo vai voltar para agitar as águas. Se eu for o primeiro a chegar, se eu for o primeiro a chegar, com certeza eu vou conseguir. Pois assim minha fé diz que curado serei. Em cima, no tanque de Betesda houve cura, no tanque de Betesda houve milagre. Vai, levanta, toma tua cama e anda. Eu sou Jesus. No tanque de Betesda é nessas águas que Jesus quer te abençoar. Vai, levanta, toma tua cama e anda. Aqui estou pra te curar. Eu sou Jesus, o grande Jeová Rafa. Com as palmas. Tchau. No tanque de Betesda houve cura, no tanque de Betesda houve milagres. Vai, levanta, toma tua cama e anda. Eu sou Jesus. No tanque de Betesda é nessas águas que Jesus quer te abençoar. Vai, levanta, toma tua cama e anda. Aqui estou pra te curar. Ele é Jesus, eu sou Jesus, o grande Jeová Rafa. E para ele aquela linda salva de palmas. O único dia de receber, porque dele para ele são todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Não importa quanto tempo você está longe, ele está de braços abertos para te receber, amém? Graças a Deus. Na presença do Senhor é abundância de alegrias, irmão. Naquele tanque de Betesda, irmão, verdadeiramente muitos ficavam esperando o anjo agitar as águas, mas não há história de que alguém tenha sido curado naquele lugar, senão esse paralítico estava lá na hora que Jesus Cristo estava, amém, pois? Então é na presença do Senhor que nós somos postos da bênção e da vitória. Aprendemos a produzir, a amadurecer o fruto do Espírito Santo, porque sem ele nada poderemos fazer. Nós estamos estudando aqui essa batalha entre Saul e o Davi, irmãos. Porque quando o Espírito Santo se removeu de Saul por causa da rebeldia, por causa de toda a coisa errada que ele estava fazendo, ali ele ficou com medo de Davi. E como ali um animal acuado, ele com medo de Davi, ele o atacava. E todos os encontros que havia entre Saul e Davi, ali o Saul tentava matar o Davi. E o Davi com medo também, fugimos. Uma dessas fugas nós já temos visto desde o domingo passado. Vamos dar uma olhada, pega a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 19. O Davi, irmão, que tinha sido ungido de Deus já como rei, ele já estava, o Espírito Santo de Deus sobre ele, estava amadurecendo e produzindo o fruto, não estava completo ainda. Ele foi se encontrar com Samuel, que já não era mais um jovem, mas era o experiente sacerdote de Israel. Nós precisamos procurar os homens de Deus, porque ali vai haver o avivamento em nome do Senhor Jesus. O Senhor nos garante lá na nova aliança, que onde houverem 2, 3 reunidos em nome dele, a mesma fé, amor, espírito, palavra, ele estaria no meio. O que nós em concordância ligarmos aqui na terra, será ligado lá no céu. Olha a importância de andar no mesmo espírito.
Quando falta o Espírito Santo de Deus, vem o medo, vem o pecado, vem a mentira, e aí não tem jeito, irmão. Nós temos que entender que todo pecado, a mentira é contra a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é santo. Então todo pecado não é contra uma outra pessoa, ou que nem, por exemplo, as pessoas que vivem uma vida libertina por aí, né? O vício. O viciado, o libertino, ele fala que o corpo é dele e a regra é dele, só que não. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, e na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, também diz que o nosso corpo não nos pertence, é templo do Espírito Santo, e que nós daremos a conta a Deus de tudo que nós fizemos com o corpo. O libertino fala que o corpo é dele, a regra é dele, não é não? Nós vamos dar conta de tudo a Deus. Por isso nós precisamos produzir e amadurecer o fruto, para que nós saiamos das obras da carne e sejamos cheios do Espírito Santo. Numa dessas fugas em que o Saul tentou matar o Davi, em cada vez que ele se encontrava, o Saul tacava uma lança lá em Davi, tentava tacar a lança, o Davi se desviava que nem o Matrix, e numa dessas fugas nessas fugas ele se encontrou com Samuel, e olha que coisa linda que aconteceu. Só recapitulando para nós entrarmos no capítulo 20, versículo 18. 1 Samuel 19, 18. Assim Davi fugiu, escapou, e veio a Samuel, a Ramá, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele e Samuel e ficaram em Naiote. Amém? Pois povo de Deus, conta tudo para o Senhor. Mas se você precisar falar algo com alguém, de alguma dificuldade que você tem, nunca procure alguém inferior a você espiritualmente, mas superior. Porque aquele ombro amigo, que talvez você está confiando, você está lá com o ombro amigo lá, e a pessoa já está com o punhal, ó, né? Para dar uma punhalada nas suas costas. Não conta isso para ninguém. Daqui a pouco está espalhado, não te ajudou e ainda estão zombando de você. Às vezes é um ombro amigo, uma pessoa de confiança. Isso que entristece. Mas para ser quebrada a confiança, primeiro tinha que ser alguém de confiança. E a confiança é um copo frágil. Quebrou, dá para consertar um copo? Hã? Até dá. Eu já vi uns casos, né, mas não fica a mesma coisa. Fica todo remendado, vai vazar, por melhor que seja. O negócio ali tem que quebrar e fazer de novo, como o Senhor tem feito conosco, amém? Quando a gente vê que não está bem, a gente se entrega como oleiro na mão um vaso na mão do oleiro, né? Que ele vê que se não está tudo bem, dá para se quebrar o vaso, moer tudo ali de novo, e ali fazer tudo de novo como um vaso novo. É isso que o Senhor está preparando para nós. Então Davi, na hora que ele estava ali amadurecendo o fruto, ele tinha o Espírito Santo, ele foi procurar o outro que já tinha o Espírito Santo há mais tempo. Então nesse momento, irmãos, aqui da história, o céu se uniu à terra, irmão. As duas pessoas na face da terra dessa era que tinham o Espírito Santo de Deus estavam no mesmo lugar, irmão. A bênção só podia acontecer e era ser grande. O Saul, quando ficou sabendo que eles estavam lá, ele já mandou lá umas tropas atrás de Davi. Olha que coisa linda que aconteceu. Continuando em nome do Senhor Jesus, versículo 19. E anunciaram a Saul, dizendo: eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel que presidia sobre eles, e o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizavam. Para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas, amém? Irmãos, que você seja o primeiro, mas que você não seja o último. Se eu for o primeiro a chegar, com certeza eu vou conseguir, irmãos. Exatamente, quem crê no Senhor Jesus será salvo primeiro tu e depois toda a sua casa. Ô pastor, está difícil, eu sou o primeiro, mas tá demorando para vir o segundo, mas continua firme, irmãos. Olha aqui, estava ali o Samuel,
Estava lá com a família dele, chegou o Davi. Aí daqui a pouco todos que estavam ali estavam sendo avivados. O Saul, mesmo com maldade, mandou ali umas tropas para pegarem a Davi para o matar. Não pense que esses mensageiros estavam ali para fazer carinho em Davi, não. Estava para o matar. Mas chegando ali, a presença de Deus era tão grande que eles mesmos foram avivados, amém? Olha que coisa maravilhosa. Por isso que o inimigo impede tanto que um querido e familiar nosso até meta o pau em nós, porque nós estamos na casa de Deus, mas eles mesmos nunca vieram. Não fazem nem ideia do que se acontece na casa de Deus, que aqui, sei lá, o que eles pensam que acontece. Aqui nós buscamos a Deus, nós louvamos, nós adoramos, nós oramos a Deus em nome do Senhor Jesus em santidade, e aprendemos da palavra de Deus, porque a humanidade só é destruída por falta de conhecimento da palavra. E a falta de conhecimento só feita por falta de entendimento, porque não houve ensinamento. Onde ensinamento, a pessoa pode buscar e conseguir um entendimento e tomar pau da bênção. E a bênção vai estar na mão dela. Ela não vai depender de ninguém. Durante algum tempo ela pode até consultar lá o líder, o pastor, mas daqui a pouco ela mesma vai amadurecendo fruto. Daqui a pouco ela vai produzindo fruto. Ela mesma, na hora da luta, ela vai entrar em batalha. Por quê? Porque ela sabe quem está com ela. Quem está no Senhor, nova criatura. As velhas coisas se passaram, tudo se fez novo. Aquele pois que se une ao Senhor é o único Espírito. Deus nunca saiu derrotado numa batalha, e não é na sua que ele vai perder. Mas talvez Deus está permitindo alguma coisa para você amadurecer, para você remover a obra da carne. Estava aqui, os dois, um com medo do outro. O Saul perseguindo Davi como um cão acuado, né? Aquele cão está meio com medo ali, ou um bicho arisco do mato, né? Os bichos têm medo. Você pensa que a onça não tem medo da gente, não? Mas na hora que ela passa perto, se você ficar muito por ela vai te atacar. Era o que o Saul estava fazendo, é o que ele tinha. Ele estava com medo, não tinha o Espírito Santo, estava com medo de Davi, já sabia que tinha perdido o reino, ele estava com a coroa, mas não estava, o reino não era mais dele. Então o que ele podia fazer era perseguir a Davi. Então essa primeira tropa foi atrás de Davi e foi avivada, irmãos. É exatamente, que você seja o primeiro da sua casa, mas que não seja o único. Que você continue buscando, você busca o avivamento na casa de Deus e vai levando a luz para a sua casa, vai levando a luz para a sua família, vai com confiança mesmo. No Senhor não há temor. Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? É a força da minha vida, de quem me recearei? Temos que estar avivados. É isso, essa intrepidez, essa ausência de medo não vem de uma hora para outra. Vem porque você confia na palavra de Deus. Se a palavra diz, não temas que eu sou contigo, por maior que seja a luta, por aquilo que você está vendo, sentindo e sofrendo, não seja bom, você não teme, porque você sabe que Deus está com você, irmão. Ainda que você não o veja, ainda que você nem sinta Deus, irmão, mas você crê. Então se você crê, você verá a glória de Deus, amém? Tem que crer, irmão. Nós não somos o que nós vemos, nós não somos o que sentimos, nós somos o que nós cremos. Se você crê, se a palavra diz que pelas feridas de Cristo eu fui sarado, mas eu estou sentindo. Eu tive um diagnóstico, eu fui no médico, não é errado procurar o médico. Chega lá no médico e fala, você tem isso, você tem aquilo, tem aquilo outro. E aí, você vai ficar com a palavra do médico ou de Jesus que ele já te curou? É você que sabe. Pastor, mas o médico é muito sábio, verdade. Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus vai voltar atrás até o sábio. Ele vai voltar atrás. Você, quando tomar posse da cura, o médico vai olhar lá, mas é o que você fez? Quem te curou? Quem fez a cirurgia em você? Chega, não tem mais nada. Vai fazer voltar atrás o sábio, amém, irmão? Ele realmente vai fazer voltar atrás aquele que te persegue, aquele que foi ordenado para ir atrás de você, porque a luz não se dá com as trevas. Vou ver o que acontece na igreja. Chega lá, é avivado. Comigo foi mais ou menos isso. Eu odiava a igreja. Eu era um ateu que beirava o satanismo. Só não foi satanista porque eu não acreditava em Deus e nem no diabo. Mas eu andava com o pessoal que gostava dessas coisas meio fúnebres, cemitério, essas coisas de morte, sabe? De capeta, de imagem de diabo, rock daqueles pesados, sabe? Era roqueiro dos pesados mesmo, só andava rasgado. Só Deus, irmão.
Só Deus na minha vida, irmão. E não acreditava, não. Estava nem aí, irmão. Estava nem aí com nada. Mas um dia eu precisei. E falei com Deus e Deus respondeu, irmãos. Exatamente. Se Deus falou comigo, fala. Uma pessoa vem. Eu até, irmãos, né? Minha mãe em casa, quando ela assistia o Missionário Ré Soares, eu desligava a tomada da TV. Naquelas TV de tubo antiga que demorava para ligar. Esse picareta, não sei o quê. Né? E às vezes ela pedia uma corona para mim, eu até deixava ela na porta da igreja, mas ia para o bar. Uns 3, faz de conta a igreja é aqui, faz de conta umas 3 casas para lá, 3 imóveis para lá, tinha um bar onde eu ficava. Mais ou menos onde era o Caravela aqui. Né? E era bem parecido com o Caravela. Churrasco, cerveja, noite inteira. Aí um dia eu deixei minha mãe e fui lá. E apareceu um amigo. Naquela época não tinha nem celular, todo mundo tinha celular para combinar. Apareceu um amigo, falei, sabe uma coisa? Hoje eu não tenho nenhum amigo, vou esperar minha mãe para dar uma corona para ela na volta. Até hoje, irmão. Um dia eu voltei lá. O que acontece aí, irmão? Comecei a me interessar, irmãos. A pessoa não crê porque nem sabe o que acontece, irmão. Não se interessa para aquilo que acontece, irmão. Dentro da casa de Deus e ora, irmão. E olha que eu estava em vício há décadas. Uns 20 anos em vício, irmãos. Estou falando que a coisa que era rapidinho, não. Coisa que eu sabia que estava destruindo o meu corpo. Eu estava todo destruído no check-up que eu fiz. Tinha feito há pouco tempo. Um check-up que eu estava com problema no fígado. 2 úlceras no estômago. Com infecção no rim. Né, problema de hipertensão. Um monte de outras coisas. Estava com cisto, estava com artrose no joelho esquerdo. Só lembrando de cabeça aqui. Né? Fora, né, que o vício é uma doença. Era viciada todo dia. No mínimo 1 litro de bebida destilada e muita droga. Pesada, mano. Pesada, droga pesada. Mas Jesus nos libertou, amém, irmãos? Então, se Jesus me alcançou, alcança seu querido e familiar, mano. É primeiro tu. Talvez alguém não tenha ido tão longe como eu fui. Mas Deus me trouxe de volta em nome do Senhor Jesus, amém? E da mesma maneira Ele quer que todos se salvam e conheçam a verdade. Olha só, esses perseguidores foram avivados, mas não pense que a perseguição parou. O Saul enviou mais 2 tropas até que ele mesmo foi atrás de Davi. Olha aqui. Versículo 21. E avisado disso, Saul enviou outros mensageiros, e esses também profetizaram. Então saiu ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi também Saul mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em seco, e perguntando disse, onde estão Samuel e Davi? E disseram, eis que estão em Naiote em Ramá. Então foi para Naiote em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre Saul, e ia profetizando até chegar em Naiote e em Ramá, irmãos. Olha, se a pessoa buscar, irmãos, ainda que seja a primeira vez, irmão, Deus é tão maravilhoso que vai tratar aquela pessoa que estava muito longe de Jesus como filho dele, vai revestir, vai curar, vai libertar. E nós temos visto muito isso, mas não é só por vir, é por permanecer. Aquele que perseverar até o fim será salvo, a receber a coroa da vida. Tem muitos que provam do amor de Deus, recebem um milagre, mas as coisas desse mundo fazem com que a pessoa volte. Deus é amor, mas é justiça. Aí a pessoa tem algo que ela não quer abrir mão. Tem uns que não querem abrir mão de um pecado, quer viver numa prática pecaminosa, e no Senhor não há tolerância para pecado, tem que abrir mão do pecado. Tem uns que não querem abrir mão daquele prazer que um vício traz um prazer. Às vezes uma pessoa, né, eu sei o que me levou ao vício. E geralmente é um pouco mesmo de tudo que a gente convive ao nosso derredor, e aí vai fazendo com um abismo chama e outro abismo, né? E a pessoa vai experimentando, daqui a pouco aquilo que a pessoa experimenta é muito novo, por isso nem experimenta. Você vai experimentar o inferno. Aí aquilo ali, daqui a pouco o seu corpo vai querendo uma tolerância, né, para aquilo, e
E ali também uma dependência. E daqui a pouco você vai ter que aumentar a dose, irmão. Ninguém começa a beber no litrão de pinga, irmão. A pessoa vai lá, um vinhozinho, uma batidinha. Irmãos, tira isso da sua casa, alerta o seu filho. Nunca experimentou? Não experimente. Ah, que gosto tem? Tem um gosto do inferno. E se você experimentou e morrer, você vai para o inferno, pro resto da eternidade. Ah, pastor, eu não consigo largar. Consegue, com Cristo você consegue. Eu também, eu pensava que não ia conseguir. Quantos da minha família achavam que não tinha jeito? Meus amigos fizeram aposta quanto tempo que eu ia ficar sem beber, porque eu tentei algumas vezes na minha vida, por força minha. Eu perdi até festa de casamento de parente meu, porque eu sabia que se eu fosse lá ia ter bebida, e se tivesse bebida eu ia cair. Mas e hoje? Você pensa, não, agora não posso passar na frente de um bar que eu... Será que... Não, hoje não. Nova criatura, totalmente, irmão. Totalmente renovado, que no dia mesmo que eu recebi, eu lembro até hoje uma palavra lá na nossa sede com o pastor Jaime, exatamente sobre 1 Coríntios 6, eu entendi que a verdadeira igreja de Deus não é onde nós nos reunimos, é o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Se eu tenho um zelo pela casa de Deus, já tinha começado a ter um zelo pela casa de Deus, né? A gente vê uma sujeirinha no chão, a gente quer limpar, quer ajudar, contribuir. Como que a verdadeira igreja eu não cuido? E aí eu entendi que se eu mesmo não cuidasse do templo, não só por conta daquilo que é ilícito, que a Bíblia condena, que é álcool, droga, tabaco e pecado, tem que estar fora, mas também daquilo que a gente tem que perceber que faz mal para a saúde, irmão. Todo o sal, açúcar, gordura, essas coisas que não prestam, que você puder tirar da sua vida, você tira, porque o teu corpo não te pertence. É como se você estivesse sujando a igreja. Não, eu vou encher de lixo a igreja, eu vou parar um caminhão de lixo ali, e eu vou pegar esse caminhão de lixo, eu entrar de ré e sair quebrando a porta de vidro, quebrando as cadeiras, quebrando o altar, destruindo aqui o púlpito, tudo, e depois virar todo aquele caminhão de lixo aqui dentro da casa de Deus. Você tem coragem de fazer isso? Tem, mas todo que está pecando está fazendo isso. Todo aquele que está deixando a mentira entrar está fazendo isso. Você está destruindo o templo do Espírito Santo, que é a verdadeira igreja de Deus, que é o teu corpo. Aquele que está no vício, irmão. A pessoa está comprando a prestação, uma doença grave, que fuma uma doença no pulmão, o que bebe uma doença no fígado, o que usa droga, uma doença na cabeça. E depois, irmão, vai receber o que no final? Se você está pagando a prestação daquilo. Teu corpo não te pertence. Foi na hora, irmão, que terminou a oração do pastor Jaime. Algumas vezes a gente não tinha entendido aquilo ainda. Quando vem o entendimento, vem a liberdade. Eu saí de lá sem vontade, irmão. Porque aconteceu mesmo durante aquele tempo ali, que eu chegava aí na igreja numa sexta-feira à noite e ainda saía para embalada. Ou saía da balada sábado da noite e virava madrugada numa balada até domingo de manhã, só que Deus já estava me chamando, eu ia para a igreja, mesmo meio embriagado, mas não era daqueles bêbados chatos, viu? Eu chegava quieto e saía calado, e ninguém nunca falou nada comigo, e por isso que eu estou aqui até hoje, irmãos. E depois eu tive a oportunidade de ser obreiro lá na sede, auxiliar lá do pastor Jaime lá na sede, irmão, e quantos que eu vi acontecer a mesma coisa? Que vinha, você dava para perceber, né? Um cachorro conhece quando o outro bebia água, né? A gente via que o pessoal estava vivendo a mesma coisa, irmão. E com todo aquele amor, aquele bom dia. E fora mesmo aquelas pessoas, né? Um rapaz que vinha vestido de moça e daqui a pouco estava de terninho lá, fazendo a obra de Deus. Uma moça vestida de rapaz e daqui a pouco está fazendo a obra de Deus e casada com outro com um rapaz mesmo, que é o certo, fazendo a obra de Deus, irmão. É isso que é a função da casa de Deus, irmão. Essa é a maior mesmo coisa que o Senhor tem feito, essa transformação de vida. O social é esse, e tem sido feito. Mas a pessoa que o inimigo engana, segue, irmão. Não consegue entender. O Saul enviou aqui 3 tropas. E quando entraram na presença de Deus, porque ali estava formado. Se o Senhor fala, chame mais um, são 2 ali, está formada a igreja dele. Então estava o Samuel e o Davi ali, estava formada a igreja do Senhor, irmão. Cada um que fosse ali ia ser avivado. Inclusive que o próprio Saul foi avivado. Só que ele não abriu mão do ódio.
Não abriu, mano. E foi rápido. Tem gente que recebe a bênção e é ingrato. Daqui a pouco está metendo o pau de novo. Sai, some, nunca mais volta, mano. Irmãos, uma das coisas mais difíceis no Evangelho é você aprender a obedecer. E depois que você aprende a obedecer, o inimigo vai fazer de tudo para você parar de obedecer. Então permanecer a obedecer também é tão difícil quando você aprender a obedecer. Olha o que o Saul fez aqui, logo em seguida, versículo 24. E Saul também despiu as suas vestes, e ele também profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz, está também Saul entre os... Mas com dúvida, irmão. A dúvida anula a fé. O Espírito Santo de Deus é a liberdade, e não tira a nossa consciência, né? Não tira. Não faz a pessoa, o pregador está pregando, a pessoa começa a rodar. Sabe? Não, é ação do Espírito Santo. Não, irmão, o Espírito Santo faz isso não. Olha o Saul, ele foi no versículo 23, realmente ele recebeu o Espírito, a palavra está falando, irmão. Mas daqui a pouco, aquela coisa que ele não queria abrir mão, tomou conta, irmão. E ele perdeu a consciência, arrancou sua roupa, ficou nu lá. Ele profetizava, mas profetizava no inimigo, porque o diabo ele tenta imitar as coisas de Deus. Por isso nós temos que estar alertas. Nós precisamos do Espírito Santo, porque um dos dons do Espírito Santo chama-se discernimento de espíritos. E aí quando alguém fala conosco, o Senhor já na hora já mostra para a gente se a pessoa está falando pelo Espírito Santo de Deus, e ali nós temos que dar atenção, ou se a pessoa está falando no natural, que é só a carne da pessoa ali com uma esperança ou com uma maldade, ou se é um próprio espírito imundo tentando enganar, irmãos. E era o caso aqui. Tem gente que está louco para receber uma revelação. Opa, eu quero encontrar um servo de Deus que me entregue uma palavra. A palavra já está aqui, irmão. No passado, Deus já usava os profetas das mais diferentes maneiras, Hebreus 1:1. Mas hoje, Deus só nos fala através do Filho, a palavra. Não tem profecia fora da palavra. A palavra vem para exortar, que é para te ensinar, ali para te ensinar o caminho, para te dar mesmo uma direção, para te corrigir, para te consolar, para resolver o seu problema e para edificar, que é te estruturar, irmão. Para você estar preparado para tudo, irmão. No Senhor você busca o melhor, se prepara para o pior, e você entende o que vier sem se desviar. Amém, irmãos? Você não vai se desviar. Você vai poder prosperar em muito sem se desviar, sem perder a salvação. E o que o Senhor tiver preparado? Buscando o reino de Deus e a sua justiça. O Saul não. Ele, sem o Espírito Santo, ali, como os dons são irrevogáveis, quando ele entrou naquela presença de Deus, o céu estava unido à terra, irmão, naquele momento. Ele mesmo provou daquela presença de Deus novamente, mas foi um breve tempo. Nós temos que ficar para sempre, amém, irmão? Tem que ser para sempre, sempre. Mas como Davi ele estava amadurecendo o fruto também, ele mesmo temeu, irmãos. E, irmãos, quando a pessoa teme, ela começa a pecar. Acuado, começa a fazer o que é errado, irmãos. Olha o capítulo 20. Então fugiu Davi de Naiote em Ramá, e veio e disse perante Jonatas: que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar a minha vida? E ele lhe disse: tal não seja, não morrerás. Eis que meu pai não faz coisa nenhuma, grande nem pequena, sem primeiro me dar parte. Porque, pois, o meu pai me incumbiria este negócio? Não é assim. Então Davi tornou a jurar e disse: muito bem sabe teu pai que achei graça aos teus olhos. Pelo que disse, não saiba isso, Jonatas, para que não magoe. Na verdade, vive o Senhor e vive a tua alma, que apenas há um passo entre mim e a morte. Aqui o Davi estava perto do desespero.
Mesmo a unção do rei estava sobre ele, mesmo ele tendo o Espírito Santo de Deus, mas lá na antiga aliança, o Espírito Santo não agia o tempo todo, irmão, porque estava sobre o rei e o sacerdote oficial. E na nova aliança, o Espírito Santo não está só sobre nós, está dentro de nós, irmão. E por isso que nós temos que estar atentos, se nosso fruto está completo. Jesus ele não deixou, irmão, lá em Gálatas 5. Aquele que praticar qualquer obra da carne, que é o pecado, ou se deixar levar, ficar ali, né? Tem pessoa que nem peca, mas fica ali, se eu pudesse, né? Se eu pudesse, sai dessa. Esse pensamento do diabo colocando na sua vida. Ele não sabe o seu pensamento, mas sabe o pensamento que ele está querendo colocar em vós. E Jesus falou sobre o fruto do Espírito Santo, que você tem que produzir e amadurecer. Que se o fruto estiver incompleto, ou verdadeiramente estiver faltando alguma coisa, ou ele está podre ou está verde. Verde dá para madurar. Mas se estiver podre, talvez, né, plantar a semente de novo, né? Dentro do fruto podre para ter uma semente que se você planta ela com tudo ali, vai nascer uma árvore. Mas vai demorar. Até aquela sementinha morrer e começar de novo todo o processo de nascer a árvore e até produzir o fruto. Então o negócio é dar um passinho para trás. Calma aí, como que está meu amor? Será que eu estou amando até na hora que não era para amar? Será que eu tenho perdido a paz, a alegria, né, com facilidade? Será que eu tenho obedecido de livre e espontânea vontade? Será que eu tenho tido paciência para com todos? Será que eu sou temperado, né, que é a pessoa que tem o domínio próprio, ou aquela pessoa que desce do salto, roda a baiana, qualquer coisa fica bravo com todo mundo? Faço bem para um, mas não faço bem para outro, faço acepção de pessoa. Tudo isso é o fruto do Espírito Santo. É o fruto do Espírito Santo. Se não tiver, Deus ele nos deixou a palavra para nós avaliarmos se o fruto está bom. Temos que avaliarmos, para que não chegamos mesmo e dê uma desculpa do Antigo Testamento. Nós vemos na Bíblia Sagrada que o Abraão, o Isaac e o Jacó, irmãos, eles mentiram. Nós estudamos mesmo Gênesis. E Deus fez uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E essa aliança, verdadeiramente, se fosse quebrada, Deus é um Deus de aliança. E Jesus é a aliança entre nós e Deus. Mas a mentira que eles contaram, né, no caso lá do Abraão e do Isaac, foi praticamente a mesma. Quando eles foram para o Egito, por medo, eles contaram que as suas esposas não eram esposas. E o Jacó, o Jacó já era enganador mesmo. Ele inventava história para todo mundo. Por isso que nós temos que mudar a nossa essência. Até o Jacó mesmo, ele enganava, mas era enganado. Quando ele foi arrumar a mulher, ele casou com uma e acordou com a outra. Por quê? Porque é um enganador sendo enganado, irmão. É o mundão. Quem é do mundo é assim. Ele pensa que está passando a perna em um, já tem outro passando a perna nele. É enganando e sendo enganado. O mundo é isso, é Jacó. Mas quando nós temos um encontro com Deus, como Jacó teve, ele segurou o anjo e Deus mudou o nome dele para Israel, aquele que se une ao Senhor, irmão, e vence. Exatamente a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Aquele pois se une ao Senhor é o único Espírito. E então nós temos que deixar de ser enganador para ser aquele príncipe que se une ao Senhor e vence. É isso que significa Israel, irmão. E aí foi mudada a essência do Jacó. Mas o próprio Davi mesmo, nós vamos ver agora que ele vai inventar uma história com Jonatas. Davi lá no futuro ele foi adúltero, mas ele não vivia no adultério. E o Abraão, Isaac e Jacó também contaram histórias, mas não viviam na mentira. Cuidado, tem uma diferença entre você pecar e viver no pecado. Quando tem um arrependimento, a pessoa não volta no mesmo buraco. Olha aqui, continuando em nome do Senhor Jesus. Versículo 4. E disse Jonas a Davi: o que disser a tua alma, eu te farei. E disse Davi a Jonatas: eis que amanhã é lua nova, em que costumo assentar-me com o rei para comer. Deixa-me tu ir, porém, esconder-me no campo até a terceira tarde. Então Davi, acuado também, com medo, porque todo encontro que ele teve com Saul, até para comer, o Saul tentou matar com lance. Então ele falou assim: dessa vez eu não vou.
vamos fazer o seguinte, amanhã é o dia de comer pão com o rei, eu não vou aparecer, mas fala que eu fui lá, olha o que ele vai falar aqui, ó. Se seu pai notar a minha ausência, dirás Davi, me pediu muito que deixasse ir correndo a Belém, a sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a linhagem. Se disser assim, está bem, então teu servo tem paz. Porém, se muito se indignar, sabe que está inteiramente determinado no mal. Há uma linha tênue, irmãos, entre a sabedoria do Espírito, para talvez você precisar ali, falar alguma coisa com alguém, e a esperteza e a malandragem. Isso que nós temos que ver conosco, quando você vai falar com alguém. Aqui, será que foi uma esperteza, uma malandragem do Davi, que ele estava fugindo, mas ele falou para avisar para o Saul, para o rei, ó, se ele ficar meio indignado, sentir minha ausência, não fala que eu fugi não, fala que eu fui lá para Belém, que alguém me chamou para fazer um sacrifício, que a minha família está reunida lá para buscar a Deus. Há uma linha tênue entre a malandragem e uma sabedoria espiritual de Deus. Mas na nova aliança não há tolerância para isso. Ele inventou uma história. Se ele se indignar, mesmo depois de tudo isso, saiba, nós pode ter certeza que ele quer me matar mesmo. Está inteiramente virado para o mal. Mas um abismo chama outro, irmão. Né? O que fala a verdade, ele manifesta a justiça. Não, você está brigando muito com o rapaz fugiu. Né? Talvez seria o que ele deveria falar. Toda hora que ele vem comer pão com o seu tá com uma lança nele. Não, ele não está aqui, não. Ele foi lá adorar a Deus lá com a família dele. Estava nada, irmão. Inventou uma história, irmão. Mentiu. Continuando aqui em nome do Senhor Jesus. Versículo 8. Usa, pois, de misericórdia com o teu servo, porque fizeste o teu servo entrar contigo a aliança do Senhor. Se, porém, há em mim crime, mata-me tu mesmo, por que me levarias ao teu pai? Ele falou, o Davi, ó Jonatas, mas se você vê que tem alguma coisa errada em mim, mata tu, porque você é o herdeiro do rei. O herdeiro do reino era o Jonatas, que era o primeiro filho do Saul. A coroa era hereditária, mas Deus revelou para o Jonas que o verdadeiro rei era o Davi, tanto que o próprio Jonatas elegeu Davi como rei. E falou, não, eu sei que quem vai ser o herdeiro do trono vai ser você. E ali naquele momento ali, ele falou assim, não, mas se você entender que tem alguma coisa errada comigo, Jonas, pode me matar. Não me entrega na mão do teu pai, não. Continuando, versículo 9. Então disse Jonas, longe de ti tal coisa. Porém, se de alguma maneira soubesse que já este mal está inteiramente determinado por meu pai, para que se viesse sobre ti, não te descobriria eu? E disse Davi a Jonas, que tal me fará saber se por acaso teu pai te responder asperamente? E ali eles fizeram um combinado, né? Que o Jonatas iria falar com o pai. Se o pai respondesse mal, e respondeu muito mal, quis matar foi o próprio Jonatas, né? Ali o Jonas combinou com Davi que ele iria voltar nesse lugar onde estavam, e ali ele ia lançar umas flechas, e ele ia levar um rapaz junto, que esse rapaz junto que fosse buscar a flecha, mesmo na hora que ele estava pegando a flecha, se fosse para o Davi voltar, o Jonas iria falar para o rapaz, ô rapaz, a flecha está mais para cá. Aí então, Davi, pode vir para casa, que está tudo bem no reino, lá no palácio. Agora, se tivesse mal, como estaria? Ele falaria, ó, a flecha está mais para lá. Irmãos, tudo, o rapaz não entendeu nada. Rapaz, não entendeu nada, irmãos. Mas, verdadeiramente, eles se entenderam ali e aconteceu. Pega aqui, pula lá para o versículo 24.
Escondeu-se, pois, Davi no campo, e sendo a lua nova, assentou-se o rei para comer pão. E assentando-se o rei no seu assento, como as outras vezes, no lugar junto à parede, Jonatas se levantou e assentou-se, Abner ao lado de Saul, e o lugar de Davi pareceu vazio. Porém, naquele dia não disse Saul nada, porque dizia: aconteceu-lhe alguma coisa, pela qual não está limpo, certamente não está limpo. Quem tem o coração mau, o olho mau, maligno, não é benigno, né? A benignidade também é um fruto do Espírito Santo. O que é benignidade? É você ter uma esperança bondosa, uma bondade esperançosa, um otimismo. O mundo está em crise, mas você está em Cristo. Você não tem crise. Você vê o bem até onde não tem. Se os seus olhos forem bons, tudo que é em vós é luz, diz o Senhor Jesus. Mas se os seus olhos forem maus, quão grandes são as trevas que há em vós. Então a pessoa que vê o bem. Aqui o Saul, quando o Davi não veio o primeiro dia, ele pensou mal. Ele deve estar sujo, deve estar doente, deve estar alguma coisa assim. Quando ele está falando aqui que o Davi devia estar sujo. Continuando, em nome do Senhor Jesus, versículo 27. Sucedeu também ao outro dia, o segundo da lua nova, que o lugar de Davi pareceu vazio. Disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho: por que não veio o filho de Jessé, nem ontem e nem hoje, a comer pão? E respondeu Jonatas a Saul: Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém. Ele foi para Belém? Dizendo: peço que te me deixe ir, porquanto há na nossa linhagem um sacrifício na cidade. Ó, um abismo vai chamando o outro. Tinha algum sacrifício lá? Não. Meu irmão mesmo me mandou ir. Alguém mandava em Davi, mano? Meu irmão, não, também não. Vai, ó, abismo. Se, pois, agora tenho achado graça aos teus olhos, peço que me deixes partir, para que não veja meus irmãos, por isso não veio à mesa do rei. Irmão, ninguém ia cair nessa. Davi pediu autorização de alguma coisa para o Jonatas, que o irmão dele tinha pedido para ele vir, mano. Não, mas só tem coisa que na hora você pega, né? Diante de Deus não há nada oculto, né? Diante de Deus está tudo claro. Tudo claro. E o Saul aqui era esperto, vivido, já era o rei há algum tempo, né? Essa historinha ele não acreditou não. Olha aqui, versículo 30. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas, e disse-lhe: filho da perversa em rebeldia, não sei que tens elegido o filho de Jessé para a vergonha tua e para a nudez da tua mãe. Então, aqui o Saul falou assim: eu sei que você tem elegido o rei como o Davi como rei, para a vergonha tua e da tua mãe, porque era para você ser o rei. E ele complementa no próximo versículo: porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu serás firmes e nem o teu reino, pelo que envia e traz-mo nesta hora, porque é digno de morte. Ô Jonas, seguinte, não vem me enganar não, que eu sei que você já tem escolhido, vai deixar o reino que é para você, para o Davi, para a vergonha sua e da sua mãe. Enquanto esse Davi estiver vivo, o teu reino, o teu ministério não vai estar firme. Então ele é digno de morte. Pode trazer ele aqui para matar. O Jonas tentou defender mais uma vez a Davi. Olha aqui, versículo 32. Então respondeu Jonas a Saul, seu pai, e lhe disse: por que has de morrer? Que tens feito? Então Saul atirou-lhe com a... Meu Deus, olha só, se o Davi tivesse ali, quem ia atirar com a lança ia ser em Davi. Ali nessa hora ele atirou sobre o Jonas, mas errou. Continuando, para o ferir. Assim entendeu Jonas que já seu pai tinha determinado matar Davi, moço. Olha só, que coisa. Aquele cão acuado só pensava o mal.
Ele não entendia mesmo que o Davi, ele podia ter sido ungido rei, mas ele não ia nunca tomar o reino à força. E que, na verdade, o Davi era pró-reino. E tudo que o Davi conquistava estava na conta de Saul. Por mais que as mulheres cantavam, Saul matou seus milhares, Davi matou seus 10 milhares, mas esses 10 milhares de Davi estavam na conta do rei. Quem que é o rei? Ele que era o líder tinha medo do jovem que estava crescendo. É isso, a ausência do Espírito Santo faz isso. Faz com que a pessoa seja acuado, fica com medo, mesmo tendo poder, mesmo tendo ali mesmo a faca e o queijo na mão, a pessoa passa fome. Tem gente que é assim. Ele está dessa maneira, quase matou o próprio filho mesmo, por causa da raiva, por causa do ódio que ele tinha pelo amigo dele. E continuando aqui, e aí o mesmo Jonas fez ali não quis mais comer. Pelo que Jonas, todo encolorizado, se levantou da mesa, e no segundo dia da lua nova não comeu pão, porque se magoava por causa de Davi, pois o seu pai o tinha maltratado. E aconteceu pela manhã que Jonas saiu ao campo, ao tempo que tinha ajustado com Davi, um moço pequeno com ele. Então disse ao seu moço: corre a buscar flechas que eu atirar. E correu, pois, o moço, e ele atirou uma flecha, que fez passar além dele. E chegando o moço ao lugar da flecha que Jonatas tinha atirado, gritou Jonatas atrás do moço e disse: não estás porventura a flecha mais para lá de ti? Então ele estava dando, na verdade ele estava dando uma mensagem para Davi: tchau, tá tudo, o meu pai quer te matar, a flecha está para lá de ti. Continuando, versículo 38, e tornou Jonatas a gritar atrás do moço: apressa-te, avia-te, não te demores. E o moço de Jonas apanhou as flechas e veio ao Senhor. E o moço não entendeu coisa alguma, só Jonatas e Davi sabiam deste negócio. Então Jonatas deu as suas armas ao moço que trazia e disse-lhes: anda e leva à cidade. E indo-se o moço, levantou-se Davi da banda do sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra, inclinou-se 3 vezes e beijaram-se um ao outro e choraram muito, até que Davi chorou muito mais. E disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porque nós temos jurados ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja perpetuamente entre mim e ti, entre a minha semente e a tua semente. Então se levantou Davi e foi, e Jonatas entrou na cidade. Então ali viu que não ia dar nada certo, que aquela mentira que eles inventaram não ia resolver nada, mas um abismo chama outro abismo. Entra no capítulo 21. Então veio Davi a Nobe ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse: por que vem só e ninguém vem contigo? Então Davi foi para essa cidade de Nobe e ele foi ao sacerdote. Ele já estava algum tempo sem comer, já tinha lá algumas pessoas com ele, ele foi ao sacerdote. E aqui, novamente, ele inventou uma história. Só que essa história vai acabar em tragédia. Por quê? Porque toda essa cidade vai ser destruída por Saul, por conta dessa história que o Davi vai contar. Olha aqui o versículo 2. E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me encomendou um negócio e me disse. O rei encomendou alguma coisa? Ele estava fugindo do rei há dias, né? Claro, né? Eu combinei comigo mesmo que eu que sou o rei, mas ele não era o rei, não estava com a coroa. Eu falei com o rei dos reis. Alguém, né? Tem gente que, se não for exatamente, né? Por exemplo, alguém abre um jejum, fala que está em jejum, aí passa alguém na esquina ali e vê a pessoa comendo, mas ela estava comendo um pão com linguiça. Alguém via assim: mas não estava em jejum? Mas eu te vi comendo pão com salsicha, mas era com linguiça. Não era eu não, viu? Mas porque a pessoa viu que estava comendo um pão com salsicha, mas era com linguiça. A pessoa, se não for especificamente, a pessoa não confessa.
Aqui o Davi chegou nesse lugar, já inventando uma história, não, eu vim sozinho porque Deus mandou, o rei mandou fazer um negócio apressadamente aqui nesse lugar. Olha aí, o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba deste negócio pelo qual te enviei e o qual te ordenei. Quanto aos jovens, apontei-lhes tal e tal lugar. Então, mas tinha umas pessoas que estão aqui e outras ali. Tinha pessoa. E foi quando aqui que o Davi, como ele estava numa missão que era de Deus, que ele tinha que fugir mesmo, Deus ali até não levou o tempo da ignorância. E esse sacerdote aqui deu pão para eles comer. Olha aqui, continuando em nome do Senhor Jesus. Agora, pois, o que tens à mão para comer? Dá-me 5 pães na minha mão ou o que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse: não tenho pão nenhum à mão, há porém o pão consagrado. Se ao menos os jovens se abstiveram de mulheres. Então tinha o pão consagrado, que na verdade era só para o sacerdote, nenhuma outra pessoa podia comer desse pão, mas aí o sacerdote ainda fez uma proposta: se os rapazes e você tivessem abstido de mulher, pelo menos aqui por esses últimos dias, vocês vão poder comer desse pão. Mas quem sabe se já se abstiveram mesmo? Só se estivessem alguns dias fora de casa. Versículo 5: e respondeu Davi ao sacerdote e disse: sim, em boa fé, as mulheres se nos vedaram desde ontem e anteontem, quando eu saí. O corpo dos jovens também era santo, e em alguma maneira é pão comum. Quanto mais que hoje se santificará outro no corpo. Então o sacerdote deu-lhe o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, para se pôr ali pão quente, no dia em que aquele se tirasse. Amém? Então ali eles estavam com fome, precisando comer, e aquele pão que era do propósito do sacerdote foi-lhes concedido. Isso aqui é tão importante que o próprio Senhor Jesus ele comentou, né? Semana passada nós vimos isso lá em Mateus. O Senhor Jesus falou que aqui foi num sábado que o Davi, quando precisou, ele comeu do pão consagrado. Porque o sábado não foi feito, o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. Porque se o ser humano tivesse um dia para se separar para Deus, ele não ia guardar dia nenhum para o Senhor. Mas que nós que estamos na nova aliança, estamos aprendendo que todos os dias nós temos que buscar a Deus. Os olhos do Senhor continuam a ser os mesmos. O próprio Davi fala sobre isso. Pega a sua Bíblia, abre lá no Salmo 106, ele está procurando o fiel da terra, e ali ele também fala sobre a mentira, irmão. Salmo 106 está lá no meio da Bíblia, irmãos. Olha só aqui quantas mentirinhas, mesmo Davi, cheio de Espírito Santo, ali ele falava, mas na nova aliança não tem tolerância para isso. Salmo de número 106. Versículo 6. Amém? Nós pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, e não se lembraram da multidão das suas misericórdias. Antes foram rebeldes junto ao mar. Sim, junto ao mar vermelho. É verdade, irmãos. Nós temos que entender que a rebeldia, irmãos, fez com que aquele povo, desde que saiu do Egito, eles não fossem um caminho rápido, né? Porque não estavam preparados para a guerra e iam querer voltar para o Egito, irmão. E o Egito não é lugar para o povo de Deus, irmão. Não é lugar.
O lugar para o povo de Deus é na presença de Deus, caminhando para a terra de Canaã. Os olhos do Senhor estão a procurar os céus da terra para que estejam com Ele. Os verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e verdade, independente daquilo que está passando, independente daquilo que está sofrendo ou sentindo, a pessoa continua firme. Mas aquele que usar de engano não vai ficar dentro da palavra da casa de Deus, não. Vai ficar rodeando por aí e vai morrer no deserto. Foi o que aconteceu com aquele povo. Então nós temos visto aqui o caso do Davi. Eu citei aqui o Jacó, o Isaac, o Abraão, que eles pecaram, que eles mentiam, mas não viviam numa prática pecaminosa. Mas na nova aliança não há tolerância para isso. A quem nós servimos, nós nos tornamos escravos. Olha o que diz o Paulo aos Romanos, lá no capítulo 6. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, o versículo 16. Amém? Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, pois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Exatamente. Quem nós nos apresentamos para obedecer, se obedecemos a palavra de Deus, somos da obediência para a vida eterna. Amém? Ou se for da desobediência, da rebeldia para a morte, o pecado para a morte, da mentira para a morte. Olha o último versículo aqui, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Por isso que não há tolerância. Não há tolerância para pecado na Bíblia, irmãos. Não há. Lá na antiga aliança, né, o Espírito Santo estava sobre o rei, o sacerdote oficial, não agia o tempo inteiro. Então, uma reação, às vezes, mesmo entre os patriarcas, entre os servos de Deus, os heróis da fé, eles agiam fora da palavra. Mas na nova aliança não há tolerância para isso, porque o salário do pecado é a... Hoje nós somos alertados. Não tem dessa de pecadinho e pecadão. As pequenas raposinhas fazem mal para a vinha, então tem que abrir mão de tudo. Não tem dessa de mentirinha branca, é só um engano, uma sonegação no imposto, porque vai voltar mais um pouco de inventar um monte de nota fiscal para receber um pouco mais lá de restituição no imposto de renda. Mas essa restituição do imposto de renda eu vou tirar o dízimo. Você nem precisa tirar o dízimo do imposto de renda, porque se você tira, por exemplo, o dízimo do seu, que é o certo, você tira do seu bruto, né? Ali já está incluso. Depois que você restituir, é seu. Né? Não tem dessa, mas tem gente, não, vou continuar aqui fazendo isso, fazendo aquilo. Não, para com isso, irmão. O que não é bom para você, não é bom para ninguém, irmão. Não adianta. Não, eu estou aqui continuando aqui vendendo essas bebidas aqui, porque aumenta o meu lucro. Para com isso, o que não é bom para você não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém. E a pessoa, tem gente que se converte de verdade. Então entendi que eu não posso mais vender, então vou vender todo o lote para alguém. Não, se a pessoa tiver coragem, faz que nem o pai de um pastor, né, da Igreja da Graça. O pai dele, quando se converteu, ele tinha uma padaria. Toda a bebida que tinha naquela padaria, tinha bebidas boas lá, e jogou tudo fora, irmão. Não pensa que ele vende, porque não vendeu para outro para ter um lucro. Não, tudo fora. Porque se joga no lixo, alguém pode pegar também. Tem gente que se converte de verdade, irmão. Essa é a conversão verdadeira. O que não serve para nós, não serve para ninguém, irmão. Por isso que não há tolerância. Não há tolerância. Eles pecaram na antiga aliança, mas não viviam na prática do pecado.
O salário do pecado é a morte. Mas, olha aqui, continuando o versículo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso... Então, o salário do pecado é a morte, mas o salário da obediência é a vida eterna. Amém? Fique fiel. Continua fiel em nome do Senhor Jesus. Que o que o Senhor tem preparado para nós, o olho não viu, não subiu o coração no homem. Não viva na prática do pecado. Eles até pecaram, mas não viviam pecando. Mas na nova aliança, o caminho é um pouquinho mais estreito. Lá na carta de João, capítulo 3, primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia. Encostadinho no Apocalipse. O Apocalipse, antes de Apocalipse tem Judas, João. Na primeira de João, capítulo 3. Versículo 4. Amém? Qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, que é injustíssimo. O pecado contra você, contra alguém, todo pecado é injusto e é contra Jesus. É contra Jesus, porque o pecado é iniquidade, é injustiça. Iniquidade é desequilíbrio e injustiça. Uma coisa que não é equidade. Equidade é uma coisa equilibrada, certa, justa. Iniquidade é uma coisa injusta. Versículo 5. Bem sabeis que Jesus Cristo se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Ele se fez pecado para que tirar os nossos pecados. Qualquer que permanece nele não vive pecando. É a diferença você pecar e viver na prática do pecado. Pecar sem querer mesmo, na hora que você nem percebeu, você estava lá, mas na hora já vem o Espírito Santo te convencer, você já se arrepende e deixa, e você sente aquela dor, porque se não está doendo quando você faz coisa errada, talvez isso aqui aconteceu. Continuando, em nome do Senhor Jesus, versículo 6. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Não viu e nem conheceu Jesus. Qualquer que vive pecando. Por exemplo, um vício, ou alguém que tem mesmo o hábito de beber, de fumar, mesmo que não se considere viciado, porque não é um dependente, mas sempre que pode estar lá bebendo, fumando, usando droga, pecando, não quer colocar a casa em ordem, está vivendo na prática do pecado. Então não conheceu Jesus, nem sabe quem ele é. 7. Filhinhos, mas glórias a Deus. Se você está assim, hoje Jesus já está te tratando por filho, então já está te tratando por filhinho. O que você tem que fazer? Ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como Jesus é justo. Quem pratica pecado é do diabo, irmãos. Quem pratica de pecado é do diabo. Somos todos pecadores, mas filho de Deus. Não, filho de Deus é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Está lá em Romanos 8. Se não estiver sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus, é do diabo. O inimigo está te enganando. Não há tolerância. O inimigo, ele vem para roubar, matar e destruir. O que mais ele quer roubar é a verdade. Porque ele sabe que você vai estar o servindo. Mas aqui, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama ao seu irmão, não é de Deus. A pessoa fala que é de Deus, mas não é. Fala que eu conheço Jesus, mas não conhece.
Eu sou de Jesus, mas não é, porque não tem um mandamento. E se tem um mandamento, não pratica, irmão. Aqui mesmo no João, olha o capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de não peca. Pastor, é uma luta. É para buscar a estrutura, a estatura, a mente, o agir de Cristo. Não peca que você é sem querer mesmo, não é que nem o Chaves, né? Sem querer querendo. Sabe o que está fazendo? Ah, Deus é amor, Ele perdoa, mas é justíssimo. A misericórdia de Deus vai ser sem misericórdia quando o Senhor viver mesmo na sua ira. E mais o que é de Deus o que de Deus é gerado conserva-se a ti mesmo, e o maligno não lhe toca, irmão. Não vai tocar, irmão. Davi não precisava fingir, inventar história, não. Deus tinha um propósito na vida dele. Deus tinha um propósito na vida dele. Não precisa inventar uma história, não. Hoje nós não precisamos inventar uma história, irmão. Não precisamos. O mundo está no maligno, a luz não se dá com as trevas. Olha aqui o versículo 19, exatamente isso. Sabemos que somos de Deus, e todo mundo jaz no maligno, está morto no maligno. Então, se o mundo está no maligno, a luz não vai se dar com as trevas. A gente não vai agradar todo mundo, não, irmão. O que nós temos que fazer é agradar a Deus, porque todo pecado é contra Jesus. Toda mentira é contra a verdade, e a verdade é Jesus. Não adianta ficar inventando historinha, não adianta. Olha lá, conhecido, João capítulo 8. Jesus é verdade. João agora é o Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Amém? O 32 diz assim, 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Capítulo 14. E disse-lhes, quem? Capítulo 14, versículo 6. Não falei o versículo, não? Agora eu falei. E disse-lhes quem? Jesus. Eu sou o caminho. Irmãos, um pouquinho de língua portuguesa aqui. Esse o é um artigo definido. Você pode tirar esse o e colocar único. Jesus está falando, eu sou o único caminho. Não tem outro caminho para o céu. Aí fora, existe um provérbio que fala assim, todos os caminhos levam a Deus. Já ouviu falar isso? Mentira, irmão. O único caminho que leva a Deus é Jesus. Olha o inimigo já enganando e a pessoa ficando, não. Qualquer religião leva a Deus, qualquer coisa boa que... Não é bem assim não, mas... Não é bem assim não, mas Jesus ele fala mais outra coisa. Eu sou o caminho, mas a nossa parte é essa segunda. A verdade, ele é a única verdade. E conhecereis Jesus, conheceis toda a palavra. Tem que lembrar que a palavra do Gênesis Apocalipse é Jesus. Não é coisa pouca não. Eu conheço Jesus. Emblema lá, um homem cabeludo, barbudo, com a coroa de espinho, com semblante de dor, preso no madeiro. Conheça Jesus. Não conhece.
E conhecereis a verdade é a palavra é do gênero Apocalipse, a palavra é Jesus. O João capítulo 1, versículo 1, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra é Deus. Então Jesus está dizendo, eu sou o caminho, o único caminho é a palavra de Deus, a única verdade é a palavra de Deus e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, Bulis? Exatamente, ninguém vai ao céu. Então o seu alvo é o céu, o caminho é e é o Espírito Santo que vai te conduzir, irmão. Sem o Espírito Santo você vai ficar com medo e acuado, vai fazer bobeira, vai cair na obra da carne, vai pecar contra Jesus, vai mentir, irmão. Como ali eles viviam nessa prática pecaminosa da mentira, para se defender lá do Saul. Não podemos cair nessa, não podemos, para não acabarmos caindo mesmo numa filiação que nós não queremos. Romanos 6 nós vimos, nós somos servos daquele a quem servimos. Olha aqui mesmo no capítulo 8, volta lá no capítulo 8, só que agora o 44. Conhecereis a verdade vos libertará. Versículo 36 diz, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. O versículo 44 diz assim, vós tendes por pai ao diabo. Quem tem por pai ao diabo? Aquele que não é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, irmão. Aquele que vive de uma prática pecaminosa. Não há tolerância na Bíblia para pecado e para mentira. Toda mentira é contra a verdade. Jacó, Isaac, Abraão, Davi e muitos heróis da fé mentiram, mas não viviam na mentira. Por quê? Olha aqui. E quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então todo aquele que pratica a mentira, ele está praticando essa mentira contra Jesus e está se fazendo filho de quem? Do diabo. Não tem mentirinha branca, blanda. Não tem tolerância para pecado, para vício. Como antigamente, há pouco tempo atrás, né? Era até alguns médicos, né? Eles diziam que um cálice de algumas bebidas alcoólicas aí era bom para o coração. Mentira, irmão. Depois os estudos avançaram e hoje sabe que não existe consumo mesmo que possa ser considerado seguro para a bebida alcoólica. Uma gota pode mesmo te matar. Vai cair esse álcool vai cair na corrente sanguínea e vai passar pelo teu coração. E mais, o seu corpo é templo do Espírito Santo. A bebida, Provérbios capítulo 20 fala que a bebida é escarnecedora, te tira da presença de Deus. E a forte alvoroçadora é só confusão que causa a morte. O diabo só vem para roubar, para matar e destruir. Jesus veio para dar uma vida e a vida com abundância. Amém, irmãos? Vamos louvar a Deus. O Senhor Jesus, Ele está passando por aqui para nos dar uma bênção, uma vitória em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Isso. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar a Deus. Feche seus olhos, abre o coração. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, venha com tua unção do alto, meu Pai, sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Oh, Pai amado, nós aprendemos muito hoje em tua palavra. Oh, Senhor Jesus, que nós precisamos do Espírito Santo, Pai. A falta do Espírito Santo fez com que o rei de Israel, ele não só mesmo perdesse mesmo o reino, como também acuado, ele atacasse aquele que era seu maior servo, seu maior ajudante, aquele que lhe trazia as vitórias para o teu reino, senão o reino dele teria sido destruído muito antes daqui.
a Samuel, e mesmo seus perseguidores foram visitados, foram alcançados, foram avivados. O próprio Saul foi avivado durante algum tempo, mas depois voltou a fazer loucura. E o Davi também acuado, inventou mentiras. Depois lá no futuro até foi um traidor, um adúltero. Mas ele não vivia na prática do pecado. E hoje na nova aliança nós aprendemos que não existe mesmo tolerância para o pecado. O salário do pecado é a morte. Aquele a quem nós nos colocamos para servir, nós nos tornamos servos daquele que nós servimos. Exatamente. Aquele que flerta com o pecado, com o vício, vai experimentar algo mesmo, um pecado, vai acabar sendo escravo daquele pecado e nem percebeu. Agora é a hora que você pede força ao Todo-Poderoso Deus e fala com Ele que você não quer viver nessa prática pecaminosa, que você não aceita essa conduta na sua vida, que você quer mesmo mudar de vida, mudar de história, quer se envolver mais nas coisas de Deus. Aquilo que você conhece, você quer praticar. Aquilo que você não conhece da palavra de Deus, você quer aprender para praticar. Porque o povo de Deus só é destruído por falta de conhecimento. E a falta de conhecimento só vem pela falta de entendimento. Oh, Todo-Poderoso, os seus olhos continuam sendo os mesmos. Estão a procurar os céus da terra para que sejam contigo. Os verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Pois Deus é espírito. E só aceita que aquele que o adora em espírito e verdade. Aleluia. Oh, Todo-Poderoso, soberano, justo e fiel Deus, onipotente e onisciente Senhor, venha passar com a tua unção sobre cada vida, Pai, de cada um, Pai, que está representando uma multidão. O avivamento começa com um, Pai, e chama mais um, e são dois, ali está formada a tua igreja, Pai. E esse avivamento ele vai passando, meu Pai, até aqueles que nem querem saber. Quando tiver um único encontro, Jesus ele já o trata por filhinhos. Já o limpa, já o lava, já o purifica, já o cura, já o liberta mesmo. E a partir de então, aquela pessoa avivada pode seguir firme para o alvo. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade, é a vida. Fora dele nós não temos nada. Mas com ele nós somos mais, muito mais que vencedor. Eis que ele está à porta e bate. Se nós abrimos a porta do coração, ele entra e faz morada. E onde Jesus Cristo ele entra, o mal tem que sair. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro. Chegou a tua vez, meu irmão. Chegou a sua vez, meu irmão. Agora, une a sua fé com a minha agora. O céu se na terra. Jesus já se faz presente. Chama o seu mal pelo nome. Não importa o tamanho que seja. O seu pecado, o seu vício, e chama pelo nome e manda embora. É uma dor, é uma comorbidade, é uma doença, é um diagnóstico. Pelas feridas de Cristo nós já fomos sarados. O sacrifício de Jesus foi real e não foi em vão. Você não aceita essa doença. Jesus Cristo dá saúde quando você chama o seu mal com autoridade pelo nome e fala: sai de mim o que não presta. Passa a mão no seu corpo desde a cabeça até as plantas dos pés e fala: sai o que não presta. Manda embora. Manda embora. E já vai fazendo o que você não podia fazer. Vai começando já, irmão. É como se fosse uma fisioterapia espiritual. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Vai chamando mal pelo nome. Já vai fazendo o que você não podia fazer. Já vai tomando posse da tua bênção e da tua vitória. Em nome do Senhor Jesus. Se você levanta a sua perna um pouco, levanta um pouco mais. Se você levanta o seu braço um pouco, já vai levantando um pouco mais. Já vai fazendo a fisioterapia da fé. Já vai tomando posse da bênção e da cura. Em nome do Senhor Jesus. É de fé em fé, é de glória em glória. Eu quebro, paraliso, amarro e destruo toda a ação do inferno. A sequela do acidente, a sequela do atropelamento, a sequela mesmo do Covid, a sequela de uma doença, a sequela de qualquer mal mesmo que possa ter vindo, um mal genético, um mal hereditário, uma herança genética maligna, uma maldição familiar, em nome do Senhor Jesus. O encosto que vem por obra de macumba, de feitiço,
bruxaria, de olho grande, de inveja, magia negra, trabalho feito, de coisa mandada, um pacto feito, um passado com o inimigo, acendeu uma vela azul amarela, fez um trabalho, uma encruzilhada. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Em nome do Senhor Jesus, nós quebramos esse pacto agora, desfazemos toda a obra do diabo em nome do Senhor Jesus. Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer todas as obras do diabo, e nele nós desfazemos todas as obras do diabo, em nome do Senhor Jesus. Todo mal, toda ação do inferno, tudo que não presta, pega tudo que é seu e sai. Isso, sai do corpo, da alma, do espírito, da mente, do coração, da casa, da família, dos queridos, dos familiares. Vai saindo do casamento, do relacionamento, sai da junta, da articulação, sai dos membros externos, dos órgãos internos, vai saindo dos ossos, dos músculos, dos nervos, vai saindo agora dos neurônios, vai dando fora agora em nome do Senhor Jesus, para nunca mais voltar. Levanta sua mão, dá glória a Deus, igreja. Já pode glorificar e dizendo aleluia. Já pode fazer o que você não podia fazer, e é isso que é adorar a Deus. Vai tomando posse da bênção, vai tomando posse da vitória, aleluia. Me canta, me anda na marra. Isso, adora Ele. Os olhos do Senhor estão te procurando, meu irmão, para você ser um verdadeiro adorador, que o adora em espírito e verdade, para tomar posse da bênção, da cura, da libertação, para levar a luz, para levar o avivamento para a sua casa e sua família. Você pode ter estado muito longe de Deus, mas Jesus, Ele te avivou nessa hora. Você aprendeu e respondeu mesmo às suas orações. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu creio que todo aquele que orou comigo com fé tomou posse da cura, da libertação, Pai. E Deus começou uma linda obra na vida de cada um. Traz o avivamento, Senhor Jesus. Dá o Espírito Santo para eles. Renova, meu Pai. Dá variedade de línguas, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, dá a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, o dom da profecia, o dom da fé. Dá, meu Pai, operações de maravilha, os dons de curar, o discernimento de espírito, falar essas novas línguas, interpretar essas novas línguas. Isso, manifesta o dom que Deus te dá. Isso, fala na língua dos anjos, não fala mais na língua portuguesa, não. Abre o coração, que Ele te batiza com o Espírito Santo de Deus e com fogo. A alegria mesmo vai sair mesmo de diante dos seus lábios. Você vai falar palavras impronunciáveis que você nem conhecia. Isso, sejam avivados nessa hora. Recebam o Santo Espírito de Deus, sejam batizados com o Espírito Santo de Deus. Tem que glorificar, irmão. Sai glorificando, que Ele te batiza nessa hora. Esquece que você ainda precisa. Busca o reino de Deus e a sua justiça. É nessa hora que você se esvazia e Jesus te enche. Quando você se esvazia, Ele te enche. Aleluia. Me canta na mar. Entra na liberdade do Filho de Deus. Onde há o Espírito Santo de Deus, aí a liberdade, a liberdade, a liberdade. Me canta na maturianda la marra. Aleluia, 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 aleluia. Isso é a bênção completa. É o maior da salvação, que é o batismo com o Espírito Santo. Se Deus, Ele tem o maior para você, Ele tem o menor. A cura é mesmo, a libertação é mesmo, a prosperidade é menos, o livramento é menos, o Espírito Santo é muito mais. Busca esse reino, busca essa justiça. Todas as demais bênçãos Ele vai acrescentar sem dor na sua vida. Seja imune da dor agora, em nome do Senhor Jesus. O maligno não te toca mais, o maligno não te toca. Aquele que é de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, o maligno não toca, não toca. Com a tua mão levantada, repita comigo: meu Deus, muito obrigado pela tua presença no nosso meio. Muito obrigado. Amém e graças a Deus. Amém. Para o Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Amém.
Isso, aproveita. Essa baleia está passando por aí. Tchá, 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 tchá. El maestro de Galileia está passando por aqui. El maestro de Galileia está passando por aqui. Deixa ele que toque. Déjalo que te toque, e déjalo que te toque, e déjalo que te toque, e recibe la bendição. E déjalo que te toque, e déjalo que te toque, e déjalo que te toque, e recibe la bendição. El maestro de Galileia está passando por aqui. Jesus está passando. El maestro de Galileia está passando por aqui. E déjalo que te toque, e déjalo que te toque, e déjalo que te toque, e recibe la bendição. E déjalo que te toque, e déjalo que te toque, e déjalo que te toque, e recibe la bendição. Vamos dar a volta da vitória, por Deus, desfazendo todas as obras do diabo na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau, tchau. El maestro de Galileia está passando por aqui. El maestro de Galileia está passando por aqui. E déjalo que te toque, e déjalo que te toque, e déjalo que te toque, e recibe la bendição. E déjalo que te toque, e déjalo que te toque, e déjalo que te toque, e recibe la bendição. Assim se siente la presença de Deus, e assim se siente la presença de Deus. Eu sinto o fuego do Espírito Santo, eu sinto o fuego do Espírito Santo, eu sinto gozo, eu sinto paz, eu sinto o amor que Deus dá, eu sinto gozo, eu sinto paz, eu sinto o amor que Deus me dá. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos o amor que Deus nos dá. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos o amor que Deus nos dá. Olha a volta da vitória. Isso, em nome do Senhor Jesus. E vamos todos dar a volta da vitória. Isso, com a fé. Tchau, tchau. É a bênção de Deus. Cristo vive. Cristo vive. Assim se lava Deus, assim silêncio. Levantem las manos todos, levantem las manos todos, levantem las manos todos. Assim se lava Deus, assim se lava Deus, assim se lava Deus. Levantem las manos todos, levantem las manos todos, levantem las manos todos. Assim se lava Deus. É a volta da vitória. E seguimos alabando a Deus. Tchau, tchau, tchau. Isso. Já chegou. É Espírito Santo já chegou. Toma posse, meu irmão. Hermanas, tomem posse. Já chegou. El Espírito Santo já chegou. El Espírito Santo já chegou. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se faz cara de raio, como rayo cayendo sobre mí, como rayo cayendo sobre mí, que quema y quema y quema, que quema y quema y quema, que quema y quema y quema, que quema y quema y quema. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva con un rayo cayendo sobre mí, con
e queima e queima, que queima 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 e queima e queima. O Senhor Jesus, uma linda salva de palmas, amém? Espírito Santo já chegou, toma posse da sua bênção, para você pensar, falar e agir de acordo com a palavra de Deus, amém, irmãos? Ele te queima, faz churrasquinho da tua carne, no Senhor não há temor, irmãos. Aí você vive sem medo, intrépido, você enfrenta tudo que der que vier, que o inimigo mandar contra a sua vida, porque Deus é contigo, é Ele que luta por nós e vence por nós, em nome do Senhor Jesus, amém? Nossos amigos, nós estamos encerrando essa transmissão em nome do Senhor Jesus, lembrando que às 18 horas ainda tem mais, domingo dos filhos de Deus na casa de Deus, domingo da volta Israel. Nós estamos ainda, né, na pandemia, né, agora com uma epidemia, mas dá para ter distanciamento social, mesmo sem ser obrigatório no momento, né, apesar que essa nova cepa aí, ela transmite muito, né, ela é muito, né, transmissível, só que quem toma cuidado, se acaba pegando, os sintomas são um pouco menores, né? Mas tem que continuar tomando cuidado em nome do Senhor Jesus. Mas você pode vir na casa de Deus a segurança. A gente está mantendo aqui o distanciamento social e você pode vir tomar posse da tua bênção e da tua vitória em nome do Senhor Jesus. Compartilhe esse culto, está encerrando, mas ele vai ficar disponível. Deixe eu pedir oração, o seu testemunho e daqui a pouco nós voltamos e para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas, amém? Fique na graça, Pai de Deus, domingo dos filhos de Deus, na casa de Deus, em nome do Senhor Jesus.